Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação do nosso projeto de extensão PASEX, do nosso primeiro módulo, né, Práticas de Técnica Dietética e Boas Práticas de Manipulação de Alimentos aplicadas à gastronomia, visando o aproveitamento integral de alimentos. Então, no primeiro vídeo, eu já expliquei de maneira geral para vocês o que é a técnica dietética, o que são as boas práticas de manipulação de alimentos, né? E o que é o que nós chamamos de aproveitamento integral de alimentos. Então, nesse segundo vídeo aqui, eu gostaria de explicar para vocês como será realizado, então, o nosso trabalho. Então, o tema desse nosso trabalho, né, vai ser fator de correção e fatores de cocção de tubérculos. Então, lembrando o que é um tubérculo, né? Um tubérculo é um tipo de vegetal muito consumido aí pela humanidade em todos os países do mundo, que funciona como reserva de energia na forma de amido e de água durante os períodos secos e de inverno. Então, os órgãos são robustos, com formato arredondado ou ovalado, e podem ser utilizados para a reprodução assexuada de plantas, ou seja, então, o tubérculo a gente tem, talvez mais famoso, é a batata, né? Então, a batata, eu posso pegar uma batata e plantar essa batata. Então, ela vai gerar um pé de batata, produzir novas batatas que são iguais, né, ao que eu plantei. Por isso que a gente chama de reprodução assexuada. Ou então a gente pode comer. Então, entre os tubérculos aí mais comuns que nós conhecemos, a gente tem, por exemplo, a batata inglesa, a batata doce, o cará, o inhame, né, a mandioca, a batata salsa, que também é conhecida em alguns lugares por mandioquinha, né, ou por batata baroa. Então, todos esses alimentos extremamente consumidos, eles fazem parte aí da família dos tubérculos. E nós vamos começar, né, os nossos estudos em técnica dietética pelos tubérculos, porque eles são mais fáceis de encontrar, eles não são caros, né, então, e permite que a gente faça duas técnicas que são muito importantes e que é bom que vocês dominem essas técnicas até para poder fazer cálculos, né, de quanto vocês precisam, por exemplo, de batata para uma determinada quantidade de pessoas. O que, então, a técnica dietética ela vai falar? Então, a gente tem alguns conceitos que são importantes dentro da técnica dietética. O primeiro conceito que a gente chama é o fator de correção. Né? O que é o fator de correção? É um indicador utilizado para calcular o peso da porção comestível do alimento. Então, desprezando as partes do peso que serão desprezadas. Não que a gente não possa comer as cascas, isso é muito importante, mas de maneira geral, né, a gente descasca os tubérculos para antes de fazer uma preparação com eles. Existem pessoas que fazem a batata frita com a casca, né, mas de maneira geral, por exemplo, se eu for fazer um purê de batata, né, a casca ela vai ser retirada. Né? Então, o que é esse fator de correção? É quanto realmente desse alimento vai ser empregado durante a preparação de um prato. Então, esse fator de correção é dado por quê? Pelo peso cru dividido pelo peso líquido, né? Então, sempre vai ser o peso cru, né, dividido pelo peso líquido. Voltando, então, agora, mais um conceito, né? O que é o peso líquido, né? E o que é o peso cru? Para a gente poder entender. Então, eu vou. Imagina uma batata, tá? Então, essa batata, ela não foi descascada. Então, você imagina eu pegando uma batata ainda com casca, e pesando essa batata. Esse peso que eu vou ter é o que nós chamamos de peso bruto. É o peso integral da batata. Depois eu vou lá e descasco a batata, porque eu vou fazer uma preparação onde a batata vai estar sem casca. Eu vou lá e descasco a batata. Quando eu descascar essa batata e pesar de novo a batata, eu vou ter o peso líquido, que é o peso da batata sem as suas cascas. É o que nós chamamos de apara. Né? Isso vale para tudo. Por exemplo,
Para abacaxi, eu tenho um peso bruto e um peso líquido. Para banana, né, eu tenho um peso bruto e um peso líquido da banana. Então, sempre um vegetal, de maneira geral, vai ter o seu peso bruto e o seu peso cru. A mesma coisa acontece aqui com os nossos tubérculos. Então, o que é o fator de correção? É essa divisão aí que eu faço do peso cru, né, pelo peso líquido. E eu sempre terei um valor, né? Outro conceito muito importante também na técnica dietética, né? Então, que é o peso líquido, que é o peso do alimento cru após as aparas, ou seja, as retiradas das partes não utilizadas. E, por definição, então, o peso líquido é o peso bruto menos o peso das aparas, o peso das cascas, por exemplo, né? Então, que é a parte que não é utilizada. O peso bruto, como a gente já viu, né, é o peso do alimento sem as aparas, então o peso bruto vai ser o peso líquido, né, multiplicado pelo fator de correção, que é o fator que a gente acabou de calcular na fórmula passada, mas a gente tem também o que nós chamamos de fator de cocção. O que é o fator de cocção? Como vocês já devem ter percebido aí na prática de vocês, existem alguns alimentos que, quando eles são cozidos, e aqui nós vamos fazer em água, tá? Mas pode ser feito também em forno, com ar seco. Desculpa, pode ser feito com cozimento a vapor, pode ser feito também na fritura, mas nós vamos utilizar água, tá? Na nossa prática de técnica dietética. Então, é também chamado como índice de conversão ou fator térmico, é o indicador utilizado para calcular as modificações no peso decorrentes de processos físicos, que é o caso da temperatura, processos químicos. Então, a gente tem, por exemplo, ceviche, né, que eu pego o peixe e coloco no meio com limão, e ele vai ter uma perda de peso, ele vai perder água, então ele vai diminuir. E biológico é o caso quando a gente faz uma fermentação. Então, a gente sempre vai ter esse fator de cocção, que vai ser uma perda de peso, que pode ser para mais ou para menos, quando nós fazemos um tratamento que pode ser físico, químico ou biológico de determinado produto. Então, o fator de cocção, né, é dado pelo quê? Pelo peso do alimento processado, né, dividido pelo peso líquido do alimento, né? Ou seja, imagina eu pego um pedaço de carne e ponho no forno. Então, eu tenho ali o peso líquido desse alimento. Depois eu tiro do forno depois de assado e peso de novo. Eu vou ter o peso processado. Provavelmente essa carne, com certeza, ela perdeu peso. Então eu vou pegar o peso desse alimento, né, dessa carne depois do forno, né, e divido pelo peso dessa carne crua, né? E aí eu vou ter o que a gente chama de fator de cocção, que pode ser maior que 1, né? Se eu não perder peso nenhum, é 1. Pode ser menor do que 1, caso ele perca muito peso durante o processo de cocção, ou pode ser maior do que 1. Então, por exemplo, até o exemplo que eu usei para ilustrar para vocês, que é utilizando o cará, né? O fator de cocção dele é 1, né? O cará cozido e o cará cru não tem diferença de peso. Já, por exemplo, as carnes, né? O fator de cocção vai ser menor do que 1, porque ela vai perder peso. Enquanto, por exemplo, uma massa, um macarrão, ele ganha peso, ele absorve água no cozimento. Então, o fator de cocção dele vai ser maior do que 1. E aí a gente consegue agora calcular qual é a quantidade. Então, se eu tenho, preciso servir 400 gramas de massa para cada pessoa no jantar, sabendo, né, o fator de cocção da massa, eu consigo saber, então, quantos gramas de macarrão cru eu preciso cozinhar para ter macarrão para essa quantidade de pessoas que nós vamos servir no nosso jantar. Então, o que vai acontecer? E nisso tudo a gente vai tendo o rendimento, né? Que é o peso líquido vezes o fator de cocção. Então, tendo o peso líquido e o fator de cocção, eu consigo saber qual é o rendimento. Então, vamos supor que determinado produto ele tem o fator de cocção 0,8, ou seja, ele perde 20% de peso durante o cozimento. Então, se eu cozinhar, por exemplo,
1 quilo, né? Eu vou ter o quê? 1.000 vezes 0,8, 800 gramas, né? Ou seja, se eu passo isso para porcentagem, para 100 gramas, eu vou ter 80%. Então, o meu rendimento é 80%. Para cada 100 gramas de carne que eu asso, né, nesse exemplo, né, 80% vai à mesa e 20% é perdido lá no nosso processo de cocção. No nosso próximo vídeo, estou mostrando aí para vocês, eu vou mostrar a atividade que eu fiz ilustrativa, utilizando cará, né, que é um tubérculo, para vocês, e que é a atividade que vocês vão fazer também aí no projeto de vocês. Então, um grande abraço e nós nos encontramos no nosso terceiro vídeo.